Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para fazer mais um encontro. E esse mês, como é o mês de setembro, a gente vai falar sobre a Bíblia. A Bíblia. Então, a gente quer que vocês estejam junto com a gente, pensando, e a gente vai continuar na próxima semana também, tá bom? Mas para a gente começar o nosso encontro, a gente precisa fazer a nossa oração inicial. Vamos lá, então? Vamos começar o nosso encontro fazendo uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agora nós vamos ouvir a leitura do Josué. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios, medite neles dia e noite, para agir de acordo com tudo o que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora que a gente já fez a nossa oração inicial, a gente vai começar o nosso encontro sobre a Bíblia e a gente vai assistir a uma experiência que a Mariana e a Poliana fizeram, minhas eternas assistentes, para a gente refletir um pouquinho sobre essa palavra de Deus e daqui a pouco a gente volta com mais algumas coisas. Pessoal, agora a gente vai ver a experiência de como a palavra de Deus pode modificar a vida da gente. A Mariana e a Poliana, elas vão nos ajudar. A gente tem ali, ó, 2 copos de água, ó, não são iguais os copos de água? E nós temos um potinho, o que tem nesse potinho aí? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Poliana vai pôr um pouquinho da palavra de Deus, uma colherinha da palavra de Deus, no primeiro copo que está mais perto dela. E aí a gente vai ver que quando a gente não está preparado para ouvir a palavra de Deus, olha o que acontece. Pega o potinho na mão, Poli, para você pôr mais pertinho, para não derrubar a palavra de Deus. Enche a colherinha e põe nesse copo e mexe. Vamos ver o que vai acontecer. Mexe. O que aconteceu, Poli? Ficou branco. Modificou alguma coisa depois de algum tempo? Ficou redondo, eu acho. Ele ficou rodando porque você rodou com a colherinha. Mas olha agora. Tem alguma diferença? Não. Agora vamos ver o que vai acontecer quando a gente está preparado para ouvir a palavra de Deus. Vamos ver o que acontece na nossa vida. Meu Deus. Olha lá! Olha só, transborda o amor de Deus na gente quando a gente está preparado. E aí a gente passa a irradiar para os outros a palavra, tá bom? E aí, gostaram da experiência? É incrível, né? Quando a gente se deixa receber essa palavra de Deus, ela transforma a nossa vida e a gente transborda amor. Que legal, não é? Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito bacana. Vocês sabem o que quer dizer Bíblia? Bíblia é a palavra de Deus através da qual Deus fala com a gente. Ele fala através da Bíblia para nos animar e para nos orientar nessa caminhada cristã. E aí, Deus também, ele fala para a gente através do nosso dia a dia. Quando a gente tem algum problema, quando a gente tem alguma coisa para celebrar, uma alegria, é Deus falando conosco também. E a Bíblia, ela nos ajuda neste caminho.
Essa Bíblia, ela fala da história do povo de Deus, esse povo que foi escolhido, esse povo que é tão amado por Deus, e ajuda que a gente viva de acordo com o seu desejo. Vocês sabiam que a Bíblia é o livro mais lido e conhecido do mundo inteiro? E que essa palavra Bíblia quer dizer biblioteca. São muitos livros. Quem é que já foi numa biblioteca? E na biblioteca a gente encontra um monte de livro. A Bíblia também tem muitos livros, a gente vai ver isso já já. E para que serve a Bíblia, né? A Bíblia, ela é uma inspiração de Deus, ela foi escrita por muitas pessoas. Acreditem, a Bíblia foi escrita por mais de 1000 anos, demorou mais de 1000 anos para a Bíblia ficar pronta. Então, muita gente ajudou a escrever a Bíblia. As histórias eram contadas de pessoas a pessoas através da narração, da fala, e depois de muito tempo é que ela foi escrita. E olha o que diz Timóteo para a gente, na segunda carta a Timóteo. Na verdade, o nosso padroeiro São Paulo está dizendo, né? Escrevendo para a comunidade de Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ele, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Então, através da Bíblia, a gente aprende a ser uma pessoa do bem, uma pessoa que conserta os seus erros, né? Que perdoa e que é perdoado, e que procura o caminho certinho para a gente seguir esse Deus. A Bíblia, ela se divide em duas partes, em Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele vem falar para a gente da história do povo de Deus, essa história que aconteceu antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, por muito tempo, o povo, ele viveu preso, o povo sofreu muito, né? O povo escolhido por Deus. E antes de Jesus chegar, a gente precisou contar essa história para preparar a chegada de Jesus, para a gente entender que mundo que Jesus chegou. Então, antes de Jesus nascer, a gente fala Antigo Testamento. E o Antigo Testamento possui 46 livros. São 46 partes escritas por pessoas diferentes que contam para a gente a história da salvação do povo de Deus até o nascimento de Jesus. Olha quantos livros nós temos no Antigo Testamento. São muitos, e talvez você já até os conheça, já tenham visto algum quando a gente abre a Bíblia. O Antigo Testamento, vamos voltar aqui, o Antigo Testamento, ele começa aqui, o primeiro livro que a gente tem é o livro de Gênesis, e esse livro de Gênesis conta pra gente como é que o mundo foi criado, a história da criação do mundo, uma história bonita, uma história poética, mas é uma história que a gente precisa entender o seu contexto, porque ela foi contada desse jeito, tá bom? Então, começa com Gênesis e vai passando para outros livros. Olha só quantos livros nós temos no Antigo Testamento e que vale a pena a gente conhecer. Opa, coloquei a parte errada aqui. Vamos voltar de novo. Olha só o Antigo Testamento. Olha quantos livros. Olha, vocês estão vendo aí? Nós temos os livros do Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São esses primeiros livros. Inclusive, este ano, o Papa pediu para a gente estudar um pouquinho mais do Deuteronômio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos os livros históricos, nós temos os livros proféticos, os livros poéticos, olha que poesia tem na Bíblia. E nós temos os livros sapienciais, são os livros que nos fazem pensar, olha que legal. Os livros proféticos contam a história dos profetas que vieram antes de Jesus. E os livros históricos, como o próprio nome diz, conta pra gente essa história do povo de Deus também. Então, são livros que têm bastante coisa que a gente pode aprender. Mas o mais importante da Bíblia é a gente sempre se remeter à figura de Jesus. Tudo o que aconteceu, toda a história que é narrada, vai lá ser importante quando Jesus chega para a gente. Bom? E para a gente concluir esse nosso estudo bem rápido sobre a Bíblia, nós vamos
escutar uma historinha que eu vou contar para vocês agora. Sabe como é que chama essa história? A história chama-se O Menino que Não Queria Ler Mais a Bíblia. Nossa, por que será que esse menino não queria mais ler a Bíblia? Vamos escutar um pouquinho então essa história? Era uma vez um menino que não queria mais ler a Bíblia. Sabe o que ele falou para o seu pai? Ele estava conversando com seu pai e falou: Pai, eu não quero mais ler a Bíblia. Mas, meu filho, por que você não quer mais ler a Bíblia? Pai, eu leio, eu leio, eu leio e eu não entendo essa história. Tem muita coisa que eu queria entender e eu não consigo entender. E aí o pai pediu uma coisa para ele, falou assim: Meu filho, quando eu quero que você pegue uma cesta e você vai lá no rio e você vai buscar água para a gente molhar aqui a nossa horta. O menino não entendeu muito bem, mas foi, pegou a sua cesta e foi lá no rio pegar água. Ele pegava água no rio com essa cesta e ia para a horta. Quando ele chegava na horta, essa cesta já chegava vazia, sem água. E aí, o pai falava, vai de novo. Ele foi lá de novo, pegava essa água, quando chegava lá na horta, essa água tinha acabado. Quando o pai pediu para o menino ir lá no rio pegar essa água, essa cesta estava muito suja, porque era a cesta que utilizava para coletar, né, as coisas da horta. E o menino foi muitas vezes no rio buscar água, muitas vezes no rio buscar água. Quando ele voltou a última vez, ele falou assim, pai, eu não vou mais fazer isso. Toda vez que eu vou lá buscar água, quando eu chego, a cesta está vazia. Então não está dando certo, pai, eu quero ajuda. E aí o pai falou para ele, você lembra como é que estava a cesta quando você foi lá no rio pegar água? O pai falou, o menino pensou e falou assim, estava bem suja, né, pai? Aí o pai olhou, olha para a cesta agora, olha como que está a cesta. De tanto o menino buscar água e voltar, e buscar água e voltar, e buscar água e voltar, a cesta foi ficando limpa. E quando ele percebeu, a cesta estava limpa. Olha só. E aí o pai falou assim para o menino, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você praticar o que a Bíblia está dizendo para você, mais limpo você vai ficar, mais perto de Deus você vai ficar. Então, não desista, meu filho, de ler a Bíblia. Então, criançada, adolescentes também, não vamos desistir de ler a Bíblia, mesmo que a gente não entenda agora tudo. Vamos lendo devagarzinho e a gente vai conversando com os catequistas para que a gente possa entender melhor. Tudo bem? Tem a Bíblia também escrita para criança, tem a Bíblia escrita para o adolescente, tem Bíblias escritas com maneiras mais fáceis a gente entender. Mas o importante é a gente conhecer a palavra de Deus e aí a gente vai ficando mais limpo como a cesta, tá bom? Então agora a gente vai fazer a nossa oração final e depois a gente tem uma atividade. Combinado? Nosso encontro com Ave Maria e Santo Anjo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Menino Jesus, meu amiguinho, guiai-nos sempre o caminho. em Em nome nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E agora que a gente já rezou nossa Ave Maria e o nosso Santo Anjo, nós vamos assistir um vídeo de uma musiquinha muito bonitinha que nos ensina a ler a Bíblia, a rezar e a fazer o bem. Fiquem aí com essa música e depois quem quiser contar pra gente o que achou desse encontro, a gente vai ficar muito feliz. Tá joia? Tchau, tchau.